Olá, meus amigos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O tema de hoje que nós vamos comentar é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Está no capítulo 9. E o nosso item 1, nós vamos falar da penetração do nosso pensamento pelos espíritos. A pergunta 456 a 458. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é: podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Ou seja, vão estar participando da nossa vida, dos nossos pensamentos, de acordo com aquilo que vá acrescentar alguma coisa para nós, porque por mera e simples curiosidade, eles não se ocupam disso. Os espíritos podem conhecer o nosso pensamento mais secreto? Conhecem, claro que sim. Porque eles podem... A gente pode fazer de tudo, a gente pode querer esconder, a gente pode querer ocultar, mas não há necessidade de atos, né? É os pensamentos que podem ser dissimulados por eles, ou seja, conhecem. Muitas vezes aquilo que nós desejamos ocultar a nós mesmos, nem atos e nem pensamentos podem ser dissimulados por eles. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois da morte. Com certeza, nós também já aprendemos que nós temos a barreira, né, da matéria, a barreira física. E nós sabemos que após o desencarne, o espírito fica totalmente livre. Então não há barreiras para ele, como nós temos aqui. Então, como já ouvimos de inúmeras vezes, para que nós acertemos aquilo com os nossos inimigos enquanto nós estamos a caminho, que é mais fácil que depois do nosso desencarne. Então, que a gente não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje. É um ditadozinho antigo, mas que tem valia. E aqui ainda faz, na pergunta 457A, que ele faz ainda o seguinte comentário: certamente, pois, quando vos julgueis bem escondidos, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Ou seja, quem de nós que já não tem a impressão de estar sendo observado por alguém ou ter a companhia de alguém? Outras pessoas já nos relataram de sentir um toque sutil e falar alguma coisa para nós. Então, assim, nós estamos bem escondidos aos olhos humanos, mas aos espíritos não. E o que pensam de nós, os espíritos que estão ao nosso lado, ao nosso redor e nos observam? Isso depende, né, meus amigos? É a mesma coisa que se nós estivermos no meio de uma... Vamos supor, nós estamos numa festa, num aniversário ou numa comemoração, um almoço familiar, vamos. E aí, o que vai acontecer? Depende muito das nossas atitudes, do nosso comportamento. Algumas pessoas que estão ali, dependendo, se nós estivermos falando besteira, se nós estivermos fazendo coisas que não condizem com aquele momento e com aquele ambiente, algumas pessoas riem, acham aquele espetáculo deprimente, mas elas riam, zombam e inclusive ficam impacientes e querem começar a dar lição de moral. É a mesma forma os espíritos. Os espíritos levianos vão rir daquela situação, das traquinices e tudo mais
da impaciência de ver aquele espetáculo, que é muito triste, não é? Mas os espíritos sérios lamentam as vossas atrapalhadas e tratam de ajudar. É a mesma situação encarnados. Então, aquela pessoa de bom senso, que normalmente quem é tem aquela pessoa de bom senso, que ela não vai fazer crítica, que ela não vai fazer nenhum tipo de comentário, ela vai apenas tentar apaziguar aquela situação, vai procurar mudar o ritmo daquela conversa, vai tentar levar aquela pessoa que está sendo inconveniente para outro caminho, sem que ela precise humilhar a pessoa e tal, e constranger. Então, normalmente nós achamos que o mundo dos espíritos é muito, muito, muito diferente do nosso. Claro, guardadas as devidas proporções. Mas nesse tema que nós estamos falando, aí nós vamos ver os espíritos, né? A categoria dos espíritos que nós acabamos de falar. Então, sempre nesse sentido, né? Há aqueles que torcem pelo nosso sucesso, nos ajudam, nos auxiliam, e aqueles que ainda não têm o conhecimento e a evolução necessária, igualzinho nós humanos, né? Mais cedo ou mais tarde, a tendência é que aprendamos e possamos atrair para nosso convívio espíritos sérios, espíritos preocupados com a nossa evolução. E assim, meus amigos, nós vamos concluindo as nossas reflexões de hoje e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade.